Capítulo 23 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público, leitura em voz alta. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Hebreus 12, 25. Volto de uma visita a Raymond, começou o Dr. Bruce, e vos desejo expor minhas impressões acerca do movimento religioso ali existente. Fez uma pausa e olhou para o auditório, cheio de esperança, mas ao mesmo tempo com uma grande incerteza no coração. Quantos de seus distintos ricos e elegantes pastoreados entenderiam a natureza do apelo que ele ia fazer? Estava, porém, decidido a sofrer, prosseguindo com todos a história de sua estadia em Raymond. O povo ali tinha já conhecimento de algumas das experiências da primeira igreja. Todo o país tinha acompanhado seus sucessos decorrentes do compromisso. O pastor Maxwell tinha finalmente decidido que já era chegado o tempo de buscar a cooperação de outras igrejas do país. A nova concepção da vida cristã, adotada na primeira igreja de Raymond, tinha se demonstrado tão valiosa em seus resultados que ele desejava ver partilhando dela as demais igrejas. Já havia mesmo iniciado um movimento em muitas outras igrejas do país. A Sociedade do Esforço Cristão tinha, com entusiasmo, em muitas igrejas, tomado o compromisso de fazer somente o que Jesus faria, e o resultado já tinha se mostrado numa vida espiritual mais profunda e no crescimento e influência da igreja, que era como um novo nascimento dos membros. Tudo isso o Dr. Bruce disse com simplicidade ao seu povo e com um interesse pessoal que, evidentemente, estava preparando o caminho para o que ele ainda ia revelar. Felícia ouvia cada palavra com intensa atenção. Sentava-se ao lado de Rosa e as duas constatavam como fogo e gelo, embora Rosa também estivesse atenta e muito excitada. Caros amigos, disse o Dr. Bruce, pela primeira vez desde sua oração, seus sentimentos e sua emoção se traíram na sua voz e nos seus gestos. Venho propor a esta igreja que tome o mesmo compromisso da igreja de Raymond. Sei o que isso significa para vós e para mim. Significa a mudança de muitos hábitos. Significa talvez perda de posição social e, com muita probabilidade, perda de dinheiro. Significa sofrimento. Quero dizer que seguir a Jesus como faziam os discípulos no primeiro século custa muita renúncia e sacrifício, trabalhos, perdas, separação de tudo que for contrário ao Espírito de Cristo. Seguir a Jesus não é outra coisa e aqueles que se propuserem a fazer o que ele faria devem simplesmente prometer andar nos seus passos conforme ele nos ordenou. Bruce fez outra pausa e era possível perceber o efeito de suas palavras pelo estarrecimento em que a congregação estava. Ao terminar, acrescentou com voz calma que todos os que quisessem tomar o compromisso deviam demorar-se um momento após o culto. Em seguida, começou o seu sermão. Seu texto era: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Seu sermão revelava aos seus ouvintes o que a vida cristã deve ser. Transportava-os ao século apostólico e, varrendo as ideias convencionais de muitos anos, fazia-lhes compreender o que significa ser membro de uma igreja. Era um sermão desses que um homem pode pregar só uma vez na vida, mas que pode influenciar uma existência inteira. Quando o povo se levantou para sair, era fácil verificar certa relutância por parte de muitos. Rosa, entretanto, erguera-se do seu banco deliberadamente e fez um sinal a Felícia. Esta imediatamente respondeu ao olhar da irmã. Fico, disse com uma voz que Rosa sabia significar uma resolução inabalável. Contudo, esta, vermelha de raiva, disse-lhe a meia voz. Felícia, isso é loucura. O que é que você vai fazer aqui? Você vai cobrir de ridículo nossa família. O que vai dizer, papai? Vamos embora. Felícia olhou, mas não respondeu logo. Seus lábios moviam-se em uma prece.
que subia do íntimo de seu ser, e sacudindo a cabeça disse: Não, estou decidida a ficar. Tomarei o compromisso, resolvida a cumpri-lo. Você não sabe por que faço assim. Rosa lançou-lhe um olhar significativo e dirigiu-se para a porta. Não parou para conversar com os conhecidos. À saída, encontrou a senhora Delano. Então, por que não se une aos voluntários do Dr. Bruce? Perguntou com uma voz que fez corar a moça. Não, e a senhora? Acho que isso é absurdo. Considerei sempre o movimento de Hammond como um acesso de fanatismo. A senhora sabe que Raquel sempre nos escreve a respeito. Sim, ouvi dizer que essa ideia tem causado dificuldades sem número. De minha parte, creio que o Dr. Bruce vai provocar a discórdia aqui. O resultado será dividir a igreja. Você verá se não tenho razão. Há muitas pessoas cuja posição não lhes permite tomar tal compromisso. Eu sou uma delas, disse a senhora Delano. Quando Rosa chegou à casa, seu pai estava em seu lugar favorito, diante da lareira, fumando um charuto. Onde está Felícia? Perguntou, vendo Rosa chegar sozinha. Ficou para uma reunião depois do culto, replicou a filha, tirando a capa e ia subindo para o quarto, quando seu pai perguntou: Uma reunião depois do culto? Para quê? O Dr. Bruce pediu à igreja para tomar o compromisso de Raymond. O Sr. Sterling tirou o charuto da boca e revirava-o nervosamente entre os dedos. Não esperava isso do Dr. Bruce. Ficou muita gente? Não sei, eu não fiquei, respondeu Rosa. Poucos minutos depois, o Sr. Sterling foi à janela e ficou olhando o povo que passava na rua. O charuto estava quase acabando, mas ele não dava por isso. Deixou a janela e começou a passear pela sala, muito agitado. Uma criada veio anunciar que o almoço estava na mesa, e ele lhe disse que esperasse por Felícia. Rosa desceu e foi para a biblioteca. Seu pai passeava pelo salão sem cessar. Enfim, cansado do exercício, atirou-se em uma poltrona, onde Felícia o encontrou mergulhado em profundas reflexões. Ele se levantou e a olhou face a face. A moça estava ainda, evidentemente, sob o domínio da viva emoção, mas via-se que não desejava falar de seus sentimentos íntimos. Rosa, que saía da biblioteca, perguntou-lhe com uma curiosidade cheia de ceticismo: Quantas pessoas ficaram? Cerca de 100, respondeu a irmã gravemente. O Sr. Sterling ficou surpreendido. Você tem realmente intenção de tomar esse compromisso? Perguntou-lhe. Felícia corou, mas respondeu: O senhor não me faria tal pergunta, meu pai, se tivesse assistido àquela reunião. Depois disso, saiu da sala, pedindo desculpas se não descesse logo para o almoço, e foi ver sua mãe. Ninguém jamais soube o assunto dessa entrevista, mas Felícia devia ter-lhe falado do poder espiritual que se manifestara à companhia de discípulos, reunida ao redor do Dr. Bruce. Felícia nunca havia passado por experiência semelhante e nunca pensaria em partilhar-a com sua mãe, se não tivesse orado com ela na noite anterior. Quando se reuniu ao pai e a Rosa à mesa, relutava em falar-lhes sobre esse assunto, como qualquer um hesitaria em descrever um esplêndido pôr do sol a uma pessoa habituada a falar somente de lucros e perdas. Quando, no fim daquele domingo, as luzes começaram a brilhar e a se escoar pelas grandes janelas da casa Sterling, Felícia estava ajoelhada no canto mais escuro do quarto. Quando se levantou, o seu rosto voltado para a luz era o de uma mulher que já compreendera quais são as grandes saídas da vida. Naquele mesmo domingo, depois do culto da noite, o pastor Bruce conversava com a esposa sobre os acontecimentos do dia. Ambos eram um só coração e uma só alma, e contemplavam o futuro com toda a fé e a coragem de novos discípulos, embora não se iludissem a respeito das dificuldades que os esperavam. O som da campainha interrompeu a conversa e o Dr. Bruce, abrindo a porta, exclamou alegremente: É você, Eduardo. Entre. Logo depois entrava na sala um homem alto, de aspecto imponente, o bispo da igreja anglicana de Chicago. Saudou a senhora Bruce, que depois de uma curta conversa os deixou a sós. O bispo assentou-se em uma cômoda poltrona, perto da lareira,
que estava bem agradável por causa do ar fresco do princípio da primavera. Calvino, disse, levantando os olhos grandes e negros para o seu antigo colega de colégio. Você deu hoje um passo muito sério. Soube esta tarde e não pude resistir ao desejo de vê-lo esta noite, para conversarmos sobre o assunto. Fico muito alegre com a sua vinda, disse o Dr. Bruce, pondo a mão no ombro do bispo. Você compreende o que significa isso, Eduardo? Penso que sim, estou mesmo certo. O bispo falava vagarosamente e pensativo. Suas duas mãos estavam cerradas, uma na outra, e em seu rosto, que trazia os vestígios de muita luta e fadiga, passava uma sombra que não era causada pela luz da lareira. Calvino, nós sempre nos entendemos, embora nossos passos nos levassem a caminhos diferentes na vida eclesiástica. Contudo, temos andado juntos em fraternidade cristã. É verdade, respondeu o Dr. Bruce com uma grande emoção, que não procurava esconder. Graças a Deus, prezo por sua amizade como nenhuma outra, e aprecio o seu valor, embora seja maior do que eu mereço. O bispo olhou para o seu amigo afetuosamente, mas a sombra de seu rosto não se dissipara. Esta nova maneira de considerar a vocação cristã vai causar uma crise em seu trabalho. Se você cumprir o seu compromisso, como sei que o fará, não é necessário ser profeta para anunciar notáveis mudanças em sua igreja. O bispo olhou ansiosamente para o seu amigo e depois continuou. Não sei como se poderia evitar uma revolução no cristianismo, tal qual o vemos hoje se os ministros e as igrejas resolvessem a abraçar o movimento inaugurado em Raymond. Interrompeu-se como se esperasse alguma pergunta do amigo. Bruce, porém, não percebia o fogo que abrasava o coração do bispo. Quanto à minha igreja, por exemplo, acho que seria difícil. Receio não encontrar nela muita gente resolvida a tomar semelhante compromisso e cumpri-lo fielmente. O martírio ali não tem atrativos para ninguém. Meu povo aprecia demais suas facilidades e seu conforto, e não vai sobrecarregar-se com alguma coisa tão pesada como uma cruz. Mas que é seguir a Jesus? Que é andar em seus passos? O bispo parecia falar consigo mesmo e ter esquecido a presença do amigo. O Dr. Bruce interviu num relance a verdade. O que aconteceria se o bispo lançasse no movimento de Raymond? O peso de sua grande influência seria seguido pela maior parte da sociedade, aristocrática, rica e distinta, não só de Chicago, mas de muitas outras grandes cidades. O Dr. Bruce, com a familiaridade do antigo conhecimento, pusera a mão no ombro do bispo e ia fazer-lhe uma pergunta importante, quando a campainha soou violentamente, fazendo-os estremecer. A esposa do pastor foi abrir a porta e falava com alguém no vestíbulo. Ouviram uma viva exclamação. O bispo levantou-se e o Dr. Bruce se encaminhavam para a porta a fim de saber o que se passava, quando a senhora Bruce, afastando-se o reposteiro, apareceu pálida e trêmula. Oh, Calvino, que notícia horrível! O Sr. Sterling! Que golpe horrível para aquelas duas moças! Que há? Perguntou o Dr. Bruce, dirigindo-se para o mensageiro. Um criado da casa Sterling, que sem chapéu correra evidentemente todo o caminho para anunciar grave acontecimento. O Sr. Sterling deu um tiro de revólver no ouvido. Suicidou-se há poucos minutos, em seu quarto de dormir. E a Sra. Sterling? Vou lá, Eduardo, disse o Dr. Bruce, voltando-se para o bispo. Quer vir comigo? Os Sterling são velhos amigos nossos. O bispo estava pálido, mas calmo como sempre. Sim, Calvino, irei com você. Não só a essa casa de morte, mas, se Deus quiser, por toda parte onde existir pecado e tristeza. E naquele momento de horror causado pela inesperada notícia, Calvino Bruce compreendeu o que o amigo acabava de prometer.